Como fazer melaço? Neste vídeo vamos te ensinar como fazer o melaço. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos como este. O melaço é um subproduto do refinamento da cana-de-açúcar em açúcar. O xarope leve ou grosso é uma boa forma de adoçar ou dar sabor a certos pratos. Ele é usado em uma variedade de receitas, como feijão, carne de porco desfiada e doces, como cookies. Os melaços normalmente são feitos de cana-de-açúcar ou de beterraba açucareira, embora também possam ser feitos de produtos como sorgo e romã. Ingredientes anote. Para melaço de beterraba açucareira, 3,5 kg ou mais de beterraba açucareira picada, 2 xícaras de água. Ou para melaço de cana-de-açúcar ou sorgo, talos de cana-de-açúcar ou sorgo. Para melaço de romã, de 6 a 7 romãs grandes ou 4 xícaras de suco de romã, 1,5 xícara, 100 gramas, de açúcar, 1/4 de xícara, 50 ml, de suco de limão ou um limão médio. Prepare as beterrabas. Você deve utilizar no mínimo 3,5 kg de beterraba açucareira se quiser produzir pelo menos 1 xícara de melaço. Pegue uma faca afiada e corte a parte superior das beterrabas. Você pode descartar as folhas ou guardá-las para comer depois com verduras. Em seguida, lave as beterrabas sob água morna corrente. Use um limpador de verduras ou um esfregão de plástico limpo para remover toda a sujeira. Guarde as folhas em um recipiente fechado na geladeira se planejar comê-las depois. Corte as beterrabas limpas em fatias finas. Qualquer faca afiada ou serrada serve, mas você também pode usar um processador de alimentos. Corte em uma tábua para não danificar o balcão ou a mesa da cozinha. Cozinhe as beterrabas. Coloque as fatias em uma panela e cubra-as com água. Cozinhe-as em fogo médio, até ficarem macias. Espete com um garfo para saber se já estão macias o suficiente. Misture-as a cada 5 minutos para que não grudem na panela. Use uma panela grande ou média. Separe a água das beterrabas. Quando já estiverem macias, coloque-as em um escorredor. Você deve colocar uma tigela grande debaixo do escorredor para captar a água das beterrabas. Você poderá usá-las como quiser imediatamente depois de separá-las da água, como em uma receita, ou guardá-las na geladeira para usar depois. Se for guardá-las na geladeira, coloque as beterrabas em um recipiente fechado e tente usá-las o mais breve possível. Ferva a água. Coloque a água das beterrabas em uma panela média e ferva até se tornar um xarope grosso. Nesse momento, desligue o fogo e deixe esfriar. Deixe esfriar por pelo menos meia hora. Use uma colher para verificar a consistência do xarope. Armazene o melaço. Quando já tiver esfriado, coloque-o em um recipiente fechado e armazene-o em um local que mantenha a temperatura ambiente. O melaço deve durar até 18 meses. Quando o recipiente for aberto, você deve armazená-lo na geladeira, mas o melaço geralmente ficará mais grosso e mais duro. Com o passar do tempo, a superfície começará a cristalizar e se tornará açúcar de beterraba, e será necessário remover essa camada. Coloque a panela em uma fonte de calor, como um fogão, e deixe ferver. Ao borbulhar, diminua o fogo e deixe em uma temperatura constante que seja alta o suficiente para manter uma fervura regular. Deixe ferver por 6 horas e retire a substância verde que se formar na superfície do melaço. Mexa com frequência por 6 horas para não deixar o açúcar grudar no fundo da panela. Retire a substância verde com uma colher grande. Você pode triturar o açúcar de beterraba e armazenar em outro recipiente fechado para usá-lo. Escreva a data em que o melaço foi preparado no recipiente em que você o armazenar. O melaço começará a estragar quando criar mofo e começar a fermentar. Preparando com cana-de-açúcar ou sorgo,
escolha sorgo ou cana-de-açúcar. A cana é a fonte mais comum de melaço, mas o sorgo também pode ser utilizado. O sorgo geralmente é utilizado como alternativa à cana-de-açúcar em regiões que não têm clima tropical, pois crescem em climas temperados e normalmente é mais acessível. As canas de sorgo geralmente são colhidas no final de setembro ou no início de outubro, antes de começar o inverno nos locais de clima temperado. É possível saber quando estão prontas para colheita quando o aglomerado de sementes no topo das canas estiver amarelo ou marrom. A cana-de-açúcar está pronta para ser colhida quando as folhas estiverem secas e se tornarem amarelas ou marrons. A estrutura central da planta deve estar enfraquecida. Compre ou prepare a cana. Se não comprar sorgo ou cana-de-açúcar, será necessário prepará-los na colheita. Primeiro, remova todas as folhas com uma faca afiada ou manualmente. Em seguida, retire as sementes com uma faca. Corte o caule o mais perto possível do chão. Deixe os caules de pés contra uma prateleira por uma semana e depois, moa-os em um moinho. Deixe um recipiente debaixo do moinho para coletar o líquido. A melhor opção é comprar a cana se você não tiver acesso a uma safra ou moinho. Você provavelmente terá que cortar os caules cerca de 10 a 15 centímetros do chão para evitar a contaminação do solo. Os resíduos, os caules e a polpa podem ser compostados ou armazenados para o uso em outros processos. Com o suco. Pegue o líquido que coletou em um recipiente e coe-o utilizando um tecido de morim para remover as partículas grandes. Quando já tiver sido coado, coloque o suco em uma panela grande. O tamanho da panela dependerá da quantidade de suco que você tiver. Geralmente, a panela deve ter 15 centímetros de profundidade. Desligue o fogo. Você poderá fazer isso quando o melaço tiver mudado de verde para amarelo, ou quando estiver grosso e aparecer em pequenos filamentos quando você misturar. Desligue o fogo e retire a panela do fogão. Nesse momento, você pode deixar esfriar ou ferver novamente mais 2 ou 3 vezes para obter um melaço mais grosso e mais escuro. Os melaços leves são produzidos na primeira fervura. São mais finos e mais doces do que um melaço que tenha sido fervido mais 2 ou 3 vezes. Os melaços escuros são um produto da segunda fervura. São mais escuros, mais grossos, menos doces e têm sabor mais forte do que os melaços leves. Os melaços negros são um produto da terceira e última fervura. São os mais grossos, os mais escuros e os menos doces. Engarrafe o melaço. Quando já estiver satisfeito com a cor e a consistência, coloque o melaço em um recipiente enquanto estiver quente, pois é mais fácil de manuseá-lo aquecido. Lembre-se também de usar um recipiente fechado. Se estiver usando vidro, aqueça-o antes de transferir o melaço quente, pois o vidro pode quebrar. Armazene em uma área com temperatura ambiente, ou mais fria, por até 18 meses. A camada superior cristalizará e se tornará açúcar depois de um tempo. Você pode remover essa camada, triturá-la e armazená-la em outro recipiente. Fazendo melaço de romã, escolha usar romã ou o suco da fruta. Os melaços podem ser feitos começando com a fruta ou com o suco, mas é mais fácil começar com o suco porque você precisará separar a fruta e o suco de qualquer forma. Não importa qual você escolher, o resultado será o mesmo. Qualquer tipo de suco de romã serve. Apenas verifique se é feito de romã natural em vez de sabor artificial. Abra a romã. Você precisará de 6 a 7 romãs. Se estiver começando com a própria fruta, será necessário abri-la para retirar o suco. Primeiro, encontre a coroa. Em seguida, pegue uma faca para guarnecer e faça uma incisão circular na coroa. Faça pequenos cortes na fruta e parta em várias seções. Remova as sementes deixando-as soltas.
Quando você tiver aberto a fruta, remova as sementes em uma tigela média contendo água. Repita esse passo para cada uma das 6 ou 7 romãs. 18. Coloque um jornal ou pedaços de papel toalha debaixo da romã enquanto você a está abrindo. Faça suco de romã. Não será necessário realizar esse passo se você tiver começado com o suco da fruta. Nesse momento, a maioria das sementes deve estar flutuando na água da tigela. Remova a membrana da tigela e escorra a água. Em seguida, coloque as cápsulas de sementes em um liquidificador e misture em velocidade alta até ficar com a aparência de uma vitamina. Depois disso, o suco em uma peneira de rede fina e coloque-o em um recipiente. Você terá o suficiente para 4 xícaras de suco. Crie a mistura adicionando limão e açúcar ao suco. Você precisará de 1/2 xícara, 100 g, de açúcar e 1/4 xícara, 50 ml, de suco de limão, que é o equivalente a um limão médio. Mexa bem. 20. Adicionar o açúcar e o limão deixa o melaço fresco por mais tempo, assim como dá um sabor doce e azedo. Despeje a mistura em uma panela. Coloque a panela em fogo médio/alto e deixe a mistura ferver. Reduza o fogo para uma temperatura média/baixa quando o suco começar a borbulhar. A mistura deve ficar borbulhando levemente nesse momento. Deixe ferver por 1 hora. Mexa ocasionalmente durante a fervura para evitar que o açúcar grude no fundo da panela. Verifique a mistura depois de 1 hora. A maioria dos líquidos deve ter queimado a essa altura. Não há problema algum se a mistura ainda estiver um pouco líquida, pois ela irá engrossar quando esfriar. Remova a panela do fogo e deixe esfriar. Deixe a mistura esfriar por pelo menos 30 minutos. Dê uma olhada de vez em quando para ver se já esfriou. Armazene o melaço. Coloque-o em um frasco, tapando bem, leve-o à geladeira. O melaço durará por até 6 meses. O melaço de romã é uma ótima opção para saladas, molhos, marinada de carne ou como cobertura de sobremesas. Materiais necessários: panela média ou grande, tecido de fabricação de queijo, faca afiada, fonte de calor, fogão, peneira ou colher, frascos. Dicas: coloque o frasco de melaço em uma garrafa de água morna se você achar que está muito grosso para o uso. Melaços leves são ótimos para sobremesas e saladas, já os escuros são bons para pratos mais temperados, como carne e feijão. Você saberá quando o melaço tiver fermentado se um gás for liberado quando você abrir o recipiente. A essa altura, não coma o produto. Avisos: verifique se há mofo ou fermentação antes de comer o melaço. Tenha cuidado ao usar facas afiadas e água quente. Cheque se todos os ingredientes estão frescos antes de fazer melaço. Passe no site que deixei na descrição deste vídeo e conheça o método que está mudando o corpo de milhares de mulheres. Veja também nossas outras recomendações na descrição do vídeo. Até mais!